Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de Sociologia. Na aula de hoje nós vamos, comentar um pouquinho aí sobre esse termo aí, da globalização. Tenho certeza que vocês, já ouviram falar, sobre esse termo. Essa palavra ela passou a ser muito utilizada aí a partir, da década de 70, com uma revolução, técnico-científica, que possibilitou, que o mundo, ele estivesse cada vez mais interligado, entre as pessoas, entre as empresas, entre os países. E isso, tem um ponto central aí, nesse conceito aí da globalização, de um mundo interligado, tá? Apesar de que, esse termo da globalização ele não signifique, que haja uma troca cultural entre esses países, né? A gente vai ver que há muito mais uma imposição, da cultura ocidental sobre, os países aí subdesenvolvidos, do que realmente uma troca cultural. Mas que há esse contato, há essa ligação entre as pessoas, entre esses países, e isso a gente não pode negar, cada vez mais, e isso vai ficando mais claro, diante dos nossos olhos, quanto mais tecnologia a gente vai tendo, vai surgindo, principalmente aí nas redes de comunicação, que é uma das bases da globalização, A globalização ela só é possível, ter acontecido no sentido amplo aí, da palavra, dessa ligação entre todas as partes do mundo, numa velocidade muito rápida, quase instantânea, por meio aí, das redes de comunicação, principalmente, a internet, e em segundo lugar aí as redes, telefônicas. Tá? Então, a globalização ela envolve principalmente um conceito, econômico, a sua base está o desenvolvimento econômico, de alguns países, impulsionados aí, é claro, pelas multinacionais, então vai ser a junção ali, o surgimento daquele capital financeiro, no final ali do século XIX, início do século XX, que vai, dar esse impulso, maior a essa globalização, tá? Esse processo aí de globalização, de alcançar, todas as partes do mundo. Mas, não envolve também só essa questão econômica, envolve também, uma exportação de um padrão de vida, de um modelo cultural, e esse modelo cultural é o modelo ocidental. Por isso que a gente vê, que nós, brasileiros, sofremos uma influência muito grande dos Estados Unidos, mas a gente não influencia tanto a cultura deles. E isso acontece, com diversos outros países, Pega aí um país que foi colonizado aí pelos franceses, Por exemplo, a Argélia. A Argélia ela sofre muita influência, dos franceses, mas ela não influencia tanto assim os franceses, quase nada. Foi a mesma coisa, lá nas grandes navegações do contato dos europeus com os povos indígenas aqui na América. Apesar de ter tido uma certa aculturação, os europeus terem aprendido muitas coisas com os indígenas, principalmente no quesito a lidar ali com a natureza, com a plantação, a sobrevivência na mata, mas também o uso de plantas medicinais, enfim. Mas isso é menos, realçado aos nossos olhos do que, o modelo, o comportamento, o padrão de vida, o comportamento cultural que os europeus impuseram aí, sobre os indígenas. Então, esse processo de globalização, ele acaba sendo, essa exportação também de uma cultura, da cultura ocidental sobre, outros países, tá? Então aqui eu já dei uma introdução, bem grande aí do que a gente, vai falar, desse termo aí de globalização. Então vamos lá, o que é a globalização?
chama-se, né, de globalização ou mundialização, um processo histórico de crescimento da interdependência de todos os povos e países da superfície terrestre, tá? Então, né, essa interdependência cada vez mais, né, crescente, tá? E a gente vai ver que isso é um processo histórico, que apesar, né, desse termo ele fazer mais sentido a partir aí da década de 70, né, como eu falei com vocês, dessa revolução técnico-científica, por conta, né, das redes de comunicação, esse processo aqui ele iniciou, né, desde o surgimento do homem e o seu deslocamento para todas as partes do continente, né? Cada vez que o homem se deslocava, né, ia conhecendo mais o nosso globo, né, ia tendo um contato maior com outros povos. Isso já se caracteriza, né, esse processo de formação aí, né, da globalização, tá? A gente fala um pouquinho disso mais para frente. Então, olha, a globalização ela também pode ser descrita, né, como um processo de difusão de ideias e valores, né, de formas de produção e de trocas comerciais que atravessam e rompem as fronteiras nacionais. Tá? Então, isso daqui, né, a globalização ela ajuda a ter uma desterritorialização. Tá? Ou seja, você consegue consumir produtos, né, de qualquer parte do mundo, consumir cultura de qualquer parte do mundo, tá? Então, essa questão assim de uma fronteira nacional, ela meio que vai perdendo sentido, né? Quanto mais forte a globalização é, tá? E é aquilo que eu falei, né? Esse processo de difusão de ideias e valores é parte, né, principalmente aí dos países desenvolvidos, né, dos grandes centros aí, né, tecnológicos, né, dos grandes países aí ocidentais, tá? Principalmente ali vindo da Europa e dos Estados Unidos, tá? E em certa medida também, né, o Japão, tá? Então nós temos aí uma difusão. Então vai muito além, né, de ser apenas um modelo econômico, né, de ter por base, né, a economia. Né? A economia ela é importante, ela é uma das principais bases, mas não é só isso. Quando a gente fala de globalização, nós não podemos falar de apenas consumir produtos, né, de qualquer parte do mundo, né, de qualquer empresa. Tá? Nós também consumimos cultura, valores, ideias, né? E aqui a charge, né, até mostra isso, né? A pessoa consumindo aqui várias notícias, né, de várias partes do mundo, né, quase que simultaneamente, né, quase que instantaneamente. Alguns, né, vão falar que nós estamos vivendo aí numa aldeia global, né, porque o nosso planeta ele parece que está, né, ficando menor, né, a gente está consumindo, né, produtos, cultura a mesma que pessoas de várias partes do mundo, né, consomem, tá? Então é como se tivesse essa padronização cultural, né? E isso é um dos objetivos, né? Tem por intenção a globalização, né? Ter essa padronização, porque quanto mais padronizado as pessoas, né? Seja no seu comportamento, né? Seja nos seus gostos, né, nos seus produtos ali, né, de consumo, melhor é para as empresas, né, porque aí mais fácil essas empresas vão conseguir vender os seus produtos, tá? Então, quanto mais padronizado, melhor aí para, né, essas multinacionais, que aí elas vão conseguir adentrar em qualquer mercado, né, consumidor e sempre, né, objetivando os seus lucros. Vamos ter em mente aí que essas multinacionais vão ser, né, o principal motor que vai impulsionar essa globalização, tá? E aí, né, um exemplo aí, né, de uma charge, né, para a gente ter uma ideia do que é essa aldeia global, né? Nós temos pessoas ao redor do mundo diferentes, né, de diversas formas, né? Mas com essa globalização a tendência é padronizá-las, né? É você em qualquer parte do mundo está consumindo a mesma coisa, né? Ter os mesmos gostos e ir perdendo, né, essa característica nacional, né, digamos assim, essa identidade, né, nacional, né, e cada vez mais se assemelhar a uma cultura, né, ocidental.
Tá? Então, por isso que nós vamos ter uma resistência, né, contra essa globalização. Tá? Movimentos étnicos, movimentos nacionalistas, né, principalmente países, né, do Oriente Médio, né, países orientais, vão resistir muito a essa globalização porque eles têm uma cultura, né, bem, né, diferente da cultura ocidental. E é essa daí que está querendo, né, impor o seu padrão de vida, né, a sua cultura, seu modelo econômico, seu modelo político sobre esses países. E aí, será a globalização uma novidade? A resposta é não, tá? Então, como eu disse lá no início, né, é um processo histórico. Então, começa, né, já desde o surgimento do homem, quando ele vai, né, se deslocando para outros continentes, né, mas isso não tem, assim, né, uma relevância tão grande, tá? Porque até fica, né, um tempo, né, sem a descoberta, né, de novos continentes aqui, né, por parte de algumas pessoas, né, ali da Europa do século XV, tá? Então é nas grandes navegações que esse processo ele vai se ampliar, né? Ele vai começar a se acelerar, porque as grandes navegações vai possibilitar, né, um conhecimento maior do mundo em que vivemos, a descoberta, né, de novos mundos, né, de novos continentes, de novas populações, né, de novos povos. A primeira viagem de circunnavegação, né, feita ali por Fernão de Magalhães, né, vai possibilitar ter essa visão ampla aí do nosso globo terrestre. Então, esse processo de globalização, ele, né, aumenta, ele tem começa a ter essa força maior nas grandes navegações. E depois isso se acelera, né, o caldo dá uma engrossada aqui nas revoluções industriais, tá? Com a utilização das máquinas, né, para produzir mais. Isso a, começa a proporcionar uma certa competição entre as empresas, entre as indústrias, tá? Então elas passam a utilizar essas máquinas também, né, como uma forma de poder competir com aquelas que já estavam utilizando, né, essas máquinas, né? Com a produção maior, eles buscam, né, o que? Mercado consumidor. E esse mercado consumidor não correspondia apenas, né, aos habitantes ali dos seus países, né, dos seus estados. Então eles tinham que buscar esse mercado consumidor em outras partes do mundo. Então começa aí, né, a aumentar, a fortalecer essa ideia aí de um processo, né, de globalização, tá? A partir aí, né, dessa busca de mercados consumidores, tá? E aí a partir, né, da década de 70, né, metade aí do meado do século 20, nós vamos ampliar esse conceito aí de globalização devido aí, né, aos satélites, às redes de comunicação que vão surgir, né, e essa comunicação ela fica muito dinâmica entre, né, os países, entre as pessoas, tá? Então, hoje em dia, né, nós vivemos aí numa era, né, de comunicação muito veloz. Apesar de que ainda muitas pessoas, né, não têm acesso à internet, né, não têm recursos, né, nunca viajou para outro país, né, enfim, nós vivemos aí no ápice, né, desse mundo globalizado, né? Nós vivemos aí nessa rede, né, dinâmica que nós temos notícias, né, de várias partes do mundo. Então é um processo histórico, tá? É um processo que foi sendo construído aí lentamente, principalmente aí até o século XX, e do século XX, né, para cá, esse processo ele vem, né, cada vez mais acelerado, tá? E acelerado por conta do quê? Por conta das empresas, das indústrias, né, das multinacionais, né? E essas indústrias vão ser elas que vão investir em tecnologia, tá? Para ampliar os seus mercados consumidores, para ampliar a sua produção, para ampliar os seus lucros, tá? E isso daí, esse modelo vai ser exportado para várias partes do mundo. Então, a globalização ela é caracterizada pela interligação entre pessoas, empresas e países, objetivando um mesmo padrão econômico, político e cultural, tá? Esse mesmo padrão econômico aqui não quer dizer que quer padronizar as pessoas todas como ricas ou todas como pobres, não, tá? Mas vem aí de um modelo econômico,
tá? Onde fica mais fácil, né, os países eles se comunicarem se eles têm o mesmo modelo econômico, por exemplo, o capitalismo. Né? Então, onde os países, né, são socialistas, são comunistas, né, o capitalismo ele tenta penetrar ali, né, ele tenta transformar aquele país, né, no país capitalista, né, que ele possa participar dessa rede global, né, porque se o mundo, né, é capitalista, mas tem 2, 3 países ali que são comunistas, né, que são socialistas ali, impede essa globalização, né, de certa forma, tá? Porque a globalização ela teria que ser completa, tá? Então eles tentam, né, manter essa padronização econômica, né, político. Então um dos modelos, né, ocidentais aí é a democracia, né? Então esse modelo democrático ele também, né, é exportado, né, para outros países. Vide aí, por exemplo, as revoluções que aconteceram aí da Primavera Árabe, né, no Egito, né, na Síria, né, nos anos aí de 2010, 2012, por aí, tá? E aí, né, nós consumimos produtos provenientes de vários países, isso faz parte aí, né, dessa ideia de globalização. Notícias de outros países são veiculadas quase instantaneamente, né? Recentemente a gente teve a notícia aí, né, da explosão lá do porto de Beirute, rapidamente nos nossos celulares, né, quem tem aí o WhatsApp, né, eu acho que praticamente todo mundo, já pipocou, né, vários vídeos, né, sobre a explosão, mostrando ali de vários ângulos aquela explosão. Então, assim, foi quase instantaneamente, né, e Beirute, né, fica, né, distante pra caramba aqui da gente, né, e isso está cada vez mais rápido, né? Mas mesmo no início do século XXI, né? Lá em 2001, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, aquilo também já foi noticiado, né? Rapidamente, né? Pela mídia, né? A mídia televisiva ali, né? Muitos problemas econômicos de outros países podem influenciar a economia do nosso país e até mesmo a nossa vida cotidiana. Então, no mundo globalizado, as coisas estão entrelaçadas, né? Então, você tem que passar, né? Você passa a ter uma preocupação com outros países, né? E não falar assim, ah, não, né? No Brasil, o problema é se explodir alguma coisa em outro país, né? O problema é quem que eles elegerem em outro país. Não, essas coisas elas, né, podem afetar e afetam, né, o nosso país, né, nesse mundo globalizado. Por isso que a gente tem que estar preocupado, né, com as eleições dos Estados Unidos, a gente tem que estar preocupado com o derramamento de petróleo, né, no oceano aí por parte de um país, por mais que a gente não tenha um envolvimento direto, a gente tem que estar preocupado. Por isso que países, né, são preocupados, né, com a questão da Amazônia e assim por diante, né? Porque essas questões elas afetam, né, todo mundo. Isso aconteceu, por exemplo, lá na crise, né, da Bolsa de Valores de, né, 1929. O que aconteceu? Estourou a crise, os países capitalistas estavam ali, né, todos interligados praticamente, né, e sofreram com aquela crise. Quem não sofreu? Né, o bloco socialista, né, principalmente ali da União Soviética, porque eles não tinham o mesmo padrão econômico, né, tinham um modelo econômico diferente, né, do capitalista. Né, então foram os que não sofreram ali com a crise. Tá? Mas, então, quanto mais interligados os países estão, as empresas estão, as pessoas estão, mais elas devem se preocupar com as questões globais também. Tá? Então, a economia atual é globalizada, né? Nós produzimos em escala global, né? E nós consumimos em escala global também, né? Seja as informações, né? Seja mercadoria, seja, né, o capital aí. E aí, né, nós temos um esqueminha aqui falando um pouquinho mais, né, sobre essa globalização, né, e a internacionalização da economia, né, que vai possibilitar aí a abertura de fronteiras, né, o que antes estava muito restrito a determinados países, a globalização ela, né, insiste em quebrar essas fronteiras, né? Então, para vocês terem uma ideia, a China, né, tem um regime político bem diferente, né, de um democrático.
praticamente uma ditadura, tá? Mas o seu modelo político ali é um capitalista, né? O seu modelo econômico é um modelo capitalista, tá? Então, a China, ela tenta aí também conseguir, né, participar desse mercado, né, global aí, né? Ela participa desse mercado global aí, difundindo aí os seus produtos, né? A segunda maior economia do mundo, tá? E isso vem, né, devido a essa globalização, tá? E como que a gente faz essa penetração em outros países, né? Por meio da mídia, né? Da propaganda, da internet, né? Essa difusão aí do consumismo, tá? E faz parte, né, desse mundo globalizado aí uma massificação cultural, né? Uma cultura de massas. Lembrem que eu falei aqui, né, que a globalização ela tende, né, essa padronização das pessoas, essa homogeneização das pessoas, né, tratar elas todas como iguais e nada melhor do que essa indústria cultural, né, essa difusão aí das mídias de massas para fazer isso, essa massificação cultural, né? Aí, né, nós vamos ter um desnível entre países ricos e pobres, né? Então a globalização ela não tende a nivelar esses países, mas ela realça as desigualdades, né? Então nós vamos ter os países desenvolvidos, sedes, né, das empresas multinacionais cada vez mais ricos e os pobres ali cada vez mais pobres, né? Os países subdesenvolvidos, né, onde que vai fornecer a mão de obra barata, né, para gerar lucro aí para essas empresas. Então esse desnível aqui ele vai ser bem grande e isso a gente vai observar também, né, esse desnível na questão tecnológica, né, onde que esses países envolvidos vão ter uma tecnologia cada vez maior e esses países, né, emergentes, subdesenvolvidos, uma tecnologia aí menor. Então, né, nós temos uma desigualdade tecnológica. E a globalização, ela tende a criar, né, blocos econômicos, né, os blocos econômicos regionais, como o Mercosul, o NAFTA, a União Europeia. Esses blocos econômicos, eles tendem a intensificar, né, e a dinamizar a economia desses países, né, possibilitando aí o fim de barreiras alfandegárias, né, onde que haja uma livre circulação, né, de pessoas e de produtos, incentivando dessa forma, né, um aumento da economia desses países, né? Então, para competir a nível global, né, de forma econômica, esses países se unem, né, nesses blocos econômicos com o objetivo aí, né, de dinamizar, de intensificar aí a sua economia. Tá? Então, essa é a principal, né, o principal objetivo desses blocos econômicos aí regionais. Aí nós temos, né, diversos blocos aí, citei dois deles, né, mas nós temos aí o BRICS, né, que também é um bloco econômico, apesar, né, de ter outras funções também. E aí, né, nós temos um gráfico, né, sobre essa globalização, que a gente pode ter, né, ampliar essa ideia aí, ó. Né, na questão histórica, começa lá com o capitalismo comercial, né, das grandes navegações, essa descoberta aí de novos mundos, né, de buscar riquezas, né, dos países periféricos para as metrópoles, né, aí isso vai, essa questão econômica, ela vai ganhar mais impulso aí com as multinacionais, né, as transnacionais, né, na política nós percebemos essa globalização aí com a união de vários países, né, seja aqui, né, na questão né, política, né, por exemplo, aqui da ONU, seja na questão militar, né, como a OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, né. Nós temos aqui no campo social o papel das ONGs, por exemplo, o Greenpeace, né? O Greenpeace, você tem a sede dele em um país, não sei ao certo qual é, mas a atuação dele é global, né? Ele atua no Brasil, ele atua em países da Europa, ele atua nos Estados Unidos, né? Defendendo aí, né, animais, né? Defendendo aí o meio ambiente. Tá? Então, nós temos aí papéis aí de ONGs, nós temos aí, né, no campo tecnológico, essa revolução técnico-científica, né? Por exemplo, a TikTok ele surgiu lá na China, foi desenvolvido na China, mas ele está espalhado pelo mundo inteiro,
né, um celular que, né, foi desenvolvido nos Estados Unidos, mas está espalhado pelo mundo inteiro. Facebook, Instagram, né, está espalhado aí pelo mundo inteiro. Então, uma tecnologia, ela não fica restrita a um país, né? Ela é difundida, né, para o restante do mundo. Né? Por exemplo, a vacina, né, do Covid. Na hora que ela, né, for realmente liberada aí por um país, né, tiver a sua eficácia comprovada aí por um país, ela não vai, esse país ele não vai guardar para si. Vai falar assim, ah, não, eu desenvolvi, agora é só meu e vou vacinar só as pessoas do meu país. Não, ele vai divulgar a forma, né? É claro que por um preço, né, um enorme preço, mas ele vai divulgar essa forma aí, fórmula para, né, todos os outros países, né, que quem quiser comprar, né, e muitos vão querer comprar, tá? Então, essa tecnologia também, ela, né, se torna globalizada, e a ideia aqui, né, cultural de uma aldeia global, né, de todas as pessoas, né, como se fosse membros aí de uma grande tribo, né, de uma grande aldeia, né, reconhecendo aí os mesmos padrões de consumo, os mesmos padrões de comportamento. E aí a nossa ideia, né, de se o mundo encolheu. Você já deve ter escutado essa expressão, né, essa pergunta, ou se questionar, né, o mundo encolheu. A gente sabe, né, é claro que o mundo não encolheu, o mundo continuou o mesmo, né, desde sempre aqui, né, com os seus países, mas a sensação, né, de que o mundo encolheu, ela vem se ampliando cada vez mais devido à velocidade, né, que nós obtemos informações, que nós chegamos nos lugares, né? Então, cada vez mais nós temos aí, ó, aviões com velocidade, né, muito mais rápida, carros mais velozes que possibilitam a gente deslocar, né, de um espaço ao outro no menor tempo, e isso possibilita que a gente faça várias coisas, né, no dia. Então, eu posso estar aqui, né, em Lafayette hoje, né, pegar um avião de tarde, de noite tá em São Paulo, de noite está em outro país, tá? Então, assim, a velocidade é muito rápida, né, no nosso mundo hoje. E que a tendência é cada vez, né, ser mais rápida, né, na questão da internet, das buscas, das transações econômicas, né? As transações econômicas, quanto mais rápida, melhor é, né? Tanto para os consumidores, mas principalmente para as empresas, tá? Nós temos uma novidade, né? Que está chegando aí no Brasil agora, que é o Pix, né? Que vai possibilitar transações econômicas. Não estou fazendo propaganda, não, tá, gente? Estou só falando dessa velocidade. Vai possibilitar transações econômicas, né, com 10 segundos a qualquer hora do dia, né, qualquer dia da semana, né, quando as transferências eletrônicas que a gente fazia, né, que faz ainda, né, elas demoram, né, de um dia para o outro, se for no final de semana só no dia útil seguinte para cair, então tem toda essa certa lentidão, né, então o mundo globalizado, ele tem esse interesse em acelerar as coisas cada vez mais. E isso começou, né, claro, aí já lá com as grandes navegações, né, com o surgimento ali da locomotiva a vapor, né? Imagina você ter que deslocar, né, de forma terrestre de um lugar para o outro, né, no século XVI. Era só de carroça ou a pé, né, a cavalo, né? Aí depois vem as locomotivas a vapor com velocidade aí de 25, no máximo a 40 km por hora. Hoje, para a gente, isso daí, né, passo de tartaruga, de bicicleta, você atinge essas velocidades aí, né? Mas, na época, aquilo ali era uma revolução, né? Uma velocidade tremenda. E aí, né, a rede de informação na era da globalização, né, uma das principais bases, né, para esse mundo globalizado é a gente ter uma infraestrutura de comunicação eficiente. Essa comunicação, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser rápida, né? Você precisa ter respostas rápidas, porque sem isso, essa globalização aí, ela, né, fica falha, tá? E aí, né, nós temos exemplos aí de sistemas de
estruturados, né, em redes na era da globalização. O principal deles é a internet, mas aí nós temos aí os caixas eletrônicos, né, que rapidamente comunica com a sua conta, vê quanto de dinheiro você tem, né, e saca. Olha só, minha agência é aqui em Lafayette, mas eu posso ir lá no Nordeste, né, tendo da mesma agência ali, sacar o meu dinheiro, né, por meio dos caixas eletrônicos. A comunicação, né, da internet quase instantânea, leitura aí de código de barras, né, rapidamente, imagina, né, numa época onde que não tinha isso e a pessoa ter que, né, digitar todo o preço, fazer aquela soma, né, a compra do mês, somar aqueles produtos ali na calculadora, né, e etiquetar todos os produtos, né, ou então pegar uma tabela de preço, é uma coisa, né, que eu imagino que vocês não gostariam, né, de passar por isso, né, e eu não gostaria de voltar num tempo, né, desse, né. Então, nós temos muita vantagem, né, da era da globalização, apesar de, né, nós termos aí também as suas desvantagens, né, como sempre. Né, e esses fluxos de informações e capitais, né, eles estão cada vez mais virtuais, né, pode ver que a gente, né, cada vez menos, né, pega em papel, né, em dinheiro, em espécie, né, a gente faz essas transações aí, né, por meios eletrônicos, né, seja cartão ou, né, por via aí dos internet banking. Então, esses são apenas alguns dos exemplos, né, de processamento e circulação, né, por sistemas de computadores, antenas, satélites, linhas telefônicas. Né, para a gente ter uma ideia, né, os nossos oceanos aí estão repletos, né, estão todos interligados aí por cabos submarinos de fibras óticas, né, que liga aí informação de um país para outro, tá? E aí, né, vamos falar das transnacionais, né, que são essas empresas, né, de grande porte que têm uma sede em um determinado país e filiais, né, em outro, né, que exportam seu produto para vários outros, né, países. E são as principais responsáveis aí pela, né, mundialização da produção, né, por essa globalização. Né? Por quê? São responsáveis por grande parte do comércio internacional. A gente pega aí, né, por exemplo, a Coca-Cola, né, como tá aqui no anúncio, olha, anúncio de empresa transnacional que produz refrigerante na China, né, em 2004. Então, a Coca-Cola, né, que surge ali nos Estados Unidos, ela está presente em praticamente todos os países, né, às vezes na Coreia do Norte, em Cuba, ali, não esteja, né, Venezuela, mas praticamente todos os países, né, nós temos Coca-Cola, né? Então, responsável por esse grande comércio internacional. Importantes no desenvolvimento de novas tecnologias. É aquilo que eu falei com vocês, essas multinacionais, elas têm dinheiro para investir em tecnologia. E essa tecnologia, ela é voltada, é claro, sempre para ampliar o lucro dessas empresas, né? Mas nós acabamos sendo beneficiados, né, por essa tecnologia também. E uma pessoa física não consegue, não tem dinheiro, né, para investir em tecnologias. Então, nós dependemos muito, né, dessas empresas aí, desse capital financeiro aí bem grande para desenvolver essas tecnologias, né, que possa gastar dinheiro no desenvolvimento, né, de novas tecnologias. Muitas possuem filiais em praticamente todos os países, né? Então, nós temos várias filiais, né, da Coca-Cola aqui no Brasil e de outras empresas também, né, de construtoras de veículos, né, e assim por diante. Compram empresas menores em muitos países, principalmente subdesenvolvidos. Né? Então, para ela ganhar aquele comércio, né, aquele mercado consumidor local, ela acaba comprando, como foi o caso, né, já usando o exemplo da Coca-Cola, do Guaraná Jesus lá no Nordeste. Né? O Guaraná Jesus era mais consumido do que a Coca-Cola. Né? Então, o que a Coca-Cola fez? Comprou o Guaraná Jesus. Tá? Tem condições para isso. Né? E a maioria, né, das sedes dessas empresas está situada em países desenvolvidos. Né? Então, aí a gente já começa, né, a observar, né, como que se dá, né, a ordem das coisas. Né? Então, nesses países desenvolvidos, nós temos a sede dessas empresas. Geralmente é só um escritório, né? Geralmente nem tem a indústria, né? A construtora, né? Produtora dentro desses países desenvolvidos. Né? Isso daí ela deixa para
construir, né, nos países periféricos, nesses países subdesenvolvidos, onde que a mão de obra é mais barata, né? Mas o seu escritório, né, o seu centro está nesses países desenvolvidos, que é onde vai, né, boa parte aqui dos lucros, né, gerados aí pelas suas filiais, tá? Então, pessoas aí com políticos, né, com pensamento nacionalista, né, tendem a restringir um pouco aí o lucro dessas empresas, né, reter um pouco desses lucros para os seus países, né, para que essas empresas não venham aqui, né, gerem riqueza e grande parte dessa riqueza não seja investida no nosso país e vai, né, para esses países desenvolvidos. Por isso que a tendência de um desnível é muito grande, né, nesse mundo aí, né, globalizado, impulsionado por essas multinacionais, tá? Então, vai ser nesses países desenvolvidos onde que vão ocorrer as grandes decisões, né, sobre os investimentos, né? Então, as grandes tomadas, né, de decisões, onde estão situados os centros de pesquisa para desenvolvimento de tecnologia, né, como, por exemplo, aí Nova York, Tóquio, Berlim, Londres, né, são tidos aí como cidades, né, globais, grandes centros econômicos, né, situados em países desenvolvidos. Aí um exemplo, né, de uma ideia de um mundo globalizado, uma bola de futebol, né, de uma marca alemã, fabricada, né, em outro país, no Paquistão, importada para o Brasil por uma empresa, né, dos Estados Unidos. Né? Então, não tem mais todo aquele processo, né, de um único local. Né? As coisas acontecem a nível globalizado, tá? Sempre objetivando aí ampliar, né, os seus lucros. Porque muitas empresas, né, constroem as suas fábricas na China, porque lá tem uma mão de obra, né, barata, uma mão de obra muito farta. Tá? Então, o seu tênis, né, de marca aí, da Adidas, da Nike, a marca é lá dos Estados Unidos, mas ele é fabricado lá na China. Né? Então, Taiwan, né? Enfim, em locais onde a mão de obra é barata. Então, olha, para ampliar, né? Ao ampliar sistemas de produção que interligam países, as multinacionais buscam ampliar seus lucros. Então, isso sempre vai favorecer as multinacionais, tá? Sempre gerando aí esse lucro. Já vi muitas questões sobre globalização, né? Pegando, né, essa questão aí de lucro, né, dessas multinacionais, tá? Por isso, a bola é fabricada no Paquistão, onde a mão de obra é barata. Se o custo da mão de obra no Paquistão tornar-se caro, essa empresa ela vai procurar, né, um outro local. Tá? Por isso que quando aí entra a questão, né, daqueles políticos nacionalistas, né, que eu comentei com vocês, que tentam reter um pouco do lucro para o país, para o desenvolvimento do país. Só que, se você fizer isso demais, vai espantar essas empresas. Né? E você não atraindo essas empresas multinacionais para o seu país, não vai gerar capital, né? Não vai ter capital para girar a economia desse país. Né? Então, você tem que manter um equilíbrio muito grande entre atrair esse capital estrangeiro, né? E, ao mesmo tempo, tentar desenvolver a economia né, do nosso país. É uma tarefa muito difícil. E essas empresas multinacionais utilizam aí, né, dessa infraestrutura técnica para organizar as redes de produção e distribuição de mercadoria, circulação de informações, capitais, serviços e pessoas ao redor do mundo. Né? Uma, né, dos focos dessas grandes empresas hoje em dia, né, são as redes sociais, né, que fornecem aqueles vários anúncios. Né? Você está lá no YouTube, vem uma propaganda, você está no Facebook, vem outra propaganda. Né, coleta essas informações, né, sobre você, essa venda de informações, né, essa divulgação dessas informações aí gera um mercado, né, muito grande, né, para essas empresas aí, porque elas vão te oferecer exatamente aquilo que está dentro do seu perfil. Né? Se você não gosta de carro, se você não tem interesse em comprar carro, pouco provável você vai receber propagandas aí de um carro, tá? Oferecendo carro, assim. Isso não acontecia, por exemplo, né, na televisão. Né? Na televisão ela tinha que fazer essa propaganda assim de carro,
que iria atingir algumas pessoas, né, que gostariam de estar trocando de carro, de estar comprando carro, mas muitas outras que não tinham interesse também estavam consumindo aquilo, né? Então não tinha uma seleção. As redes de informação hoje em dia, né, possibilitadas por essa tecnologia, tornou possível afunilar essas informações e isso aumenta, né, as chances da pessoa consumir os seus produtos, né? Você sabe para quem direcionar aquela mensagem, né, de consumismo. Então, nós vamos ter uma infraestrutura técnica, né? Precisamos ter essa infraestrutura técnica para interligar os países, tá? Mas que é desigualmente distribuída aí, né, no espaço geográfico do mundo. É aquilo que eu falei com vocês da desigualdade tecnológica também. Nos países envolvidos, nós vamos ter uma infraestrutura técnica muito grande, né? Nos países envolvidos, né, subdesenvolvidos, pouco. Aqui nós temos uma foto, né, do transporte público em 2016 em São Paulo, né? A gente pelo olhar a gente sabe que é precário, né? E um ano, né, no ano seguinte, 2007, nos Estados Unidos aqui um transporte público também, né? Que a gente olha e fala assim, daqui é coisa de 2020, né? Coisa de outro mundo, tá muito mais avançado, né? Se a gente comparar aqui as duas, né? E é um ano só de diferença. Mas por quê? Porque aqui nós temos, né, o centro de um país, né, desenvolvido e aqui de um subdesenvolvido, tá? Aí nós temos, né, a tendência provocada aí pela globalização são as fusões das empresas para se manter. Então, da mesma forma que os países eles se unem em blocos econômicos, as empresas elas também, né, vão se unir para se manter nesse mercado, né, competitivo aí global, né, para ampliar, né, o seu mercado mesmo, né, para ter condições de produzir novas tecnologias, né, aumentar a sua competitividade aí, tá? Isso acontece aí por meio das fusões e por meio das aquisições, né? Compra, né, de outra empresa ou união de outra empresa. Isso vocês vê muito na questão ali, né, do capital financeiro, né, quando vocês estão estudando, né, imperialismo, neocolonialismo, tá? Fugiu aqui, passou duas, né? Volto naquelas charzinhas. Só para mostrar aqui um exemplo de fusão, né? Antártico mais Brahma, né? Mais Skol também, vai formar aí a Ambev, né? Então a Ambev, ela foi a junção dessas três marcas de cerveja e tem mais também, né? Não lembro as outras, mas tem mais também. E um exemplo de aquisição é o Itaú comprando aí, né? O Unibanco, tá? E aqui uma charge, né? Para a gente ver, né, pensar um pouquinho mais aí sobre essa questão da globalização que favorece quem? Favorece os países desenvolvidos. Então, nós temos aqui uma festa da globalização, né, entrada permitida, né, bem-vindo ao mundo globalizado. Só que essas pessoas aqui representando os países subdesenvolvidos, né, vão pela entrada de serviço, ou seja, estão ali para servir quem está na festa, que são as pessoas aí dos países desenvolvidos. Então, essa é uma das consequências negativas, né, desse mundo globalizado. Tem uma charge, né, bem legal que eu vou deixar para vocês, né, na nossa sala lá do Classroom, que fala, né, desse sentido aí do mundo globalizado, que a gente consome, né, produtos, né, desses países envolvidos, mas na hora que a gente, né, tenta ir buscar uma vida melhor nesses países, né, nós não somos bem-vindos, né, como é o caso aí, né, de imigrantes, né, enfim. Aí aqui, né, outra, né, falando assim, é uma sorte que a globalização nos livre da miséria, né? E a pessoa falando aqui, né, presa a esse mundo globalizado aqui, né, raquítica aqui, né, morto de fome, tá? Então, é uma ilusão essa ideia de que a globalização, ela proporciona esse fim dessa miséria aí. E aí nós temos a dimensão cultural, né, dessa globalização, que é o que eu falei com vocês, que não a economia ela está por base, né? É um ponto importante dessa globalização, mas não é o único ponto, né? O ponto cultural ele também é muito forte
né, nesse processo aí de globalização. Olha só, a China está expandindo pelo mundo, né, isso deixa os neoliberais desconcertados, porque a maioria de suas multinacionais são estatais, né? Então, por que que a China, né, ela é muito combatida, por exemplo, né, pelos Estados Unidos? Não porque está fazendo, né, frente, né, é uma concorrência ali, né, no mercado capitalista, mas por conta da sua forma, da sua cultura, né, do seu modelo político, que é diferente, né? Então, isso assusta, né, essas pessoas que comandam essa globalização, tá? Isso aconteceu, por exemplo, na Guerra Fria, né? Então, a cada vez que a União Soviética, né, tinha algum tipo de conquista, né, os Estados Unidos, né, que era o seu principal rival ali, né, ele investia ainda mais, né, recursos em tecnologia para superar a União Soviética, tá? E isso vem por conta desse modelo, né, dessa dimensão cultural, desse modelo político, né, dos costumes. Então, eles não querem, né, deixar serem orientados apenas, né, pela questão econômica, mas também, né, pela padronização cultural, tá? Então, as corporações chinesas não se orientam apenas pelo interesse econômico, né, imediato como empresa privada, mas por interesses estratégicos a longo prazo. E aí, né, nós temos mais uma vez para a gente ter a ideia dessa dimensão cultural, né? Aqui no Brasil, né, como em grande parte do mundo, a principal referência da cultura estrangeira é representada pela indústria cultural norte-americana, que vende maciçamente músicas, programas de TV, cinemas, hábitos alimentares e todas as formas de entretenimento para os mais diferentes, né, países, tá? Então, é o American Way of Life, né, que surgiu aí principalmente após, né, a Segunda Guerra Mundial, né, o entre guerras também, né, esse padrão, né, de consumismo. E a mídia, né, tem esse papel muito importante, determinante aí, né, para difundir essas novas necessidades. Então, imagina, né, esse mercado chinês, ele está ganhando, né, cada vez mais força e a gente passar a não adotar tanto essa cultura ocidental provinda da norte-americana, da europeia, e passar, né, a adotar mais um padrão cultural aí chinês oriental, né? E isso interfere, né, no seu consumismo. Tá? Então, por isso que a cultura ela também faz parte aí, né, desse processo, né, da globalização. E aí, né, nós temos novas possibilidades também, né, que é um ponto positivo, né, com o surgimento dessas redes de informação, né? Então, essas redes de informação, elas favorecem as empresas, né, que vão obter muitos lucros, mas também vão favorecer o contato entre as pessoas, né? Você pode ter contato com pessoas em diversas partes do mundo, basta ter a internet, acesso à internet, instantaneamente, né? E isso faz com que surja, né, o cyberativismo, né, que é a organização, né, de movimentos sociais. Isso daqui a gente comentou um pouquinho, né, na aula de movimentos sociais, por meio aí, né, das redes sociais, né, por meio aí da internet. Então, o cyberativismo é um termo recente, né, e consiste na utilização de internet por grupos politicamente motivados. Busca difundir informações e reivindicações sem qualquer elemento intermediário com o objetivo de buscar o apoio. Então, debate, troca informações, organiza e mobiliza indivíduos para ações dentro e fora da rede. Então, nós organizamos, né, por meio da rede, um evento, por exemplo, e saímos, né, fora da rede. Né? Ele foi organizado na rede, mas o movimento ele acontece nas ruas, né? Aqui no Brasil nós tivemos aí, por exemplo, o movimento ali, né, do MBL, né, do Brasil Livre, o movimento Vem para a Rua, né, 2013, 2014, 2016, né, com o impeachment da Dilma. No Egito nós tivemos, né, as manifestações ali que foram organizadas por meio das redes sociais. Nós temos várias petições online, né, abaixo assinados que são entregues aí ao Congresso
né, quase diariamente. Você já deve ter recebido algum e-mail aí do Avas, né, que é uma petição, um site de petição online. Recentemente, membros aí do TikTok boicotaram o discurso do Trump, né? Então ele ficou bem magoado aí com o TikTok por conta disso, né? Não só por conta disso, né? Mas também. Então tudo isso daí é possibilitado aí por essas redes de informação, né? E esse cyberativismo, tá? Então você às vezes nem precisa sair de casa, né? Para você estar atuando, né? Politicamente, tá? Então, ela pode ser utilizada também como um canal de comunicação adicional para coordenar ações offline de forma mais eficiente. E também, né, esse cyberativismo, esse acesso à internet, né, por várias partes do mundo, serve para desmentir, né, sites, né, de notícias parciais, né, que mostra apenas o interesse, mostra apenas uma versão única, né, de fatos, tá? Então nós temos aí a conscientização e promoção de uma causa, né? Por exemplo, divulgar o outro lado de uma notícia que possa ter afetado a causa ou uma organização, é aquilo que eu falei com vocês, né? Então, em sites a gente encontra, na internet a gente encontra versões de ambos os lados, né? De um mesmo acontecimento. Nós podemos convocar manifestações, né? Nós temos uma ação e reação, né? Como por exemplo aí as petições online, criações de site de denúncias sobre determinada causa, organização e mobilização de protestos, né? Flash mobs, né? Então são vários os tipos de possibilidades, né? Que as pessoas podem estar atuando aí por meio da internet, né? Como o caso aí dos hackers, né, dos anônimos, né? E aí um dos tipos, né, de resistência à globalização que eu falei com vocês, né, porque essa globalização ela tende a essa homogeneização, né, cultural, e é claro que algumas pessoas, né, vão resistir a esse fenômeno, tá? De integração aí a blocos econômicos, né, a essa ideia de aldeia global, né, de perda de identidade, tá? E aí a gente pode perceber nos movimentos nacionalistas, né, de independência. Aí aqui tem o exemplo aqui dos curdos, né, dos palestinos, dos hindus, né, os conflitos étnicos e os conflitos aí, né, religiosos. Tá? Todos esses conflitos aí, essas manifestações impede o avanço, né, dessa globalização, porque enquanto eles estão, né, nesses movimentos, estão nesses conflitos aí, eles não estão preocupados, né, com essa cultura aí ocidental. E aí, né, mais algumas consequências para a gente fechar a nossa aula, né, que já se estendeu bastante aí, né, tentei acelerar o máximo possível, né. Enfraquecimento do conceito de fronteira política, né, já falamos disso um pouquinho, né, que agora você não tem muito uma fronteira bem delimitada, né, vários países, principalmente os países desenvolvidos, né, têm acesso a vários outros países, né, a várias partes do mundo, tá? Trocar informação em tempo real com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, né? Então, ponto positivo, né? Então, a sensação também de encurtar, né, distâncias. Levar ou trazer qualquer objeto de qualquer tamanho ou peso para onde quiser. Então, hoje em dia, você compra um carro, né, da Europa e manda trazer aqui para o Brasil, né? Você pode fazer isso. Compra um iPhone lá dos Estados Unidos, manda trazer aqui dentro do Brasil, enfim, né? Essa possibilidade de comprar, né? De estar fácil esse acesso, essas compras, né, pela internet e esse envio, né? Então tem essa rede de distribuição também, né? Bem estabelecida, bem estruturada, né? É uma consequência da globalização, né? Você consegue consumir produtos aí de diversas partes do mundo, né? As pessoas têm comportamento cada vez mais parecidos, né? Em todo o mundo. A ideia, né, da aldeia global, essa é uma tendência, mas é claro que a gente viu que tem resistências, né? Aumento da expectativa de vida, né? Devido às novas tecnologias em pesquisas, né? Então a indústria farmacêutica, né? Ela vem também, né? Como
uma multinacional, né? Novos empregos vão ser criados e outros vão cair, né, no esquecimento. Se a gente pega início do século XX, né, existia o emprego ali de operador de semáforo. Né, ficava controlando o tráfego, né, nas ruas, como se fosse um guarda de trânsito ali. Hoje em dia, né, não é necessário, porque nós temos os semáforos, né, que fazem isso automaticamente. Então, essa é uma profissão que, né, já caiu no esquecimento. Outros empregos estão sendo criados, né, cada vez mais pessoas na área aí da tecnologia, né, têm mais chances, né, de conseguir um emprego do que pessoas aí que têm conhecimento apenas manual. Aí aqui uma notícia no jornal, né, falando aí que a figura do trocador, né, está cada vez mais em extinção. E isso aí a gente vê até mesmo na nossa cidade, né, que em alguns bairros, né, de menor movimento, os próprios motoristas aí que fazem a cobrança, né, da passagem. Então, né, faz duas funções em uma, tá? Então, isso daí também é um ponto negativo no sentido de sobrecarregar, né, um único funcionário ali com duas tarefas, três tarefas, né? Porque o motorista já tem todo o estresse de estar preocupado ali com o trânsito e tudo mais, e ainda tem que ficar, né, fazendo troco ali, né, cobrando passagem, né? Então, mais pontos negativos, né, da globalização, nós podemos falar, aí, né, por exemplo, do desmatamento, né, dessa degradação aí do meio ambiente. Por isso que cada vez mais as grandes empresas, né, estão preocupadas, né, com o meio ambiente, tá? Então, você se caracterizar, né, como um capitalista, como um liberal hoje em dia, né, você tem que estar preocupado com o meio ambiente porque vai de acordo com essas grandes empresas. Então, não dá para você falar que é, né, um liberal, que é um capitalista, e não se preocupar com o meio ambiente, porque isso, né, traz consequências para a economia aí de um país. Vide isso é só acompanhar as notícias, né, sobre desmatamento, né, na Amazônia, as queimadas, né, em Pantanal, enfim, que ocorrem, né, aqui no Brasil, né, ocorre em outras partes do mundo, né, mas aqui no Brasil em uma grande medida, que preocupa o mundo inteiro, né, que ameaça retirar recursos financeiros aqui do Brasil, que ameaça boicotar, né, produtos brasileiros. Então, tá vendo como que uma não preocupação com o meio ambiente, ela interfere também, né, na questão econômica, né? Vem aquela ideia, né, de que a gente tem que estar preocupado com todas as ações, né, de todos os países, né, que não basta se preocupar apenas com o seu. Tá? Então, né, eu espero que vocês tenham compreendido algumas dessas questões, né, da globalização. Né? Ela envolve ainda mais coisas, mas aqui eu tentei abordar os principais. Vou deixar para vocês, né, além da charge que eu comentei, um texto também, né, que vai falar que a globalização, explicar melhor nessa questão que a globalização, ela não é só esse contato entre as pessoas, né? Ela é mais uma ocidentalização, né? Mais essa imposição da cultura ocidental sobre, né, os outros. Então, desejo a vocês aí bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição aí para tirar, para a gente bater um papo. Fique com Deus, um abraço.